Lucas, você me permite começar o tema da aula de hoje? Eu queria falar um pouquinho sobre os três conceitos. Porque quando a gente fala em tecnologia e inovação, muita gente lembra de gadgets, equipamentos sofisticadíssimos, né? Assim, alta tecnologia. Eu lembro que quando eu era, como dizia, criancinha pequena lá no interior de Minas Gerais, o pessoal prometia pra gente que nos anos 2000 a gente já estava voando de carro, né? Pessoal, todo mundo esperava os carros voadores, né? Os carros voadores não chegaram. Mas ninguém conseguiu prever a tecnologia do celular que nós estamos usando hoje. Então a gente não tinha noção desse impacto que vai colocar. O Josieldo, bom Josieldo. Josieldo, como nós conversamos com ele hoje, né, Josieldo? Josieldo, lá de Mirador, no Maranhão, Lucas. Nós conversamos com ele hoje, falou que assistiu nossa live, tá aí. Grande abraço, Josieldo, muito obrigado pela presença, viu? E nós vamos continuar esse bate-papo nosso aí. E Lucas, então a gente tem que ver três conceitos básicos. Primeiro, o que é tecnologia. Segundo, o que é inovação. Depois, o que é psicultura, que nós vamos falar de novo. E todas as aulas nós vamos falar o que é psicultura. Gente, tecnologia é um conjunto de utilização de ciência, de engenharia e técnicas. Então, são instrumentos, são métodos, são técnicas para você desenvolver, aplicar um determinado conhecimento e desenvolver um produto, ou vários produtos. Isso é tecnologia. Tá? Inovação é como que você vai usar essa tecnologia. Então, às vezes as pessoas se confundem achando que inovação é invenção, Lucas. Tem gente que confunde inovação como sinônimo de invenção. E às vezes não é necessariamente isso. Você pode já ter uma coisa que algumas pessoas procuram uma coisa e eu passar a usar para outra. Então eu estou inovando. Exatamente. Né? Na psicultura, bem-vindo, se me permite, falta muita inovação. Na administração a gente chama de benchmark, né? Que são Sim. experiências utilizadas com sucesso em outras áreas, trazidas e adaptadas para a nossa área. A psicultura ela é muito nova relativa a outras culturas, né? Bovinocultura, suinocultura, etc. Então, a gente precisa inovar. Inovar não é criar roda, como você mesmo disse. Inovar é pegar, muitas vezes, né, pegar o que existe de certo em algumas áreas e está trazendo a psicultura. Então, uma inovação que a gente vai recorrentemente falar é a forma de ver a psicultura. Né? A psicultura, não só como... Eu comento, às vezes, com os clientes, e até hoje nunca apareceu um cliente que fala assim, ó, a psicultura vai ser ou é o meu negócio principal. No geral, a psicultura, a pessoa já tem um emprego, a pessoa já tem uma fonte de renda na propriedade, e a psicultura entra como segunda, terceira, quarta, quinta, sexta renda. E aí ela eu acho que graças a Deus está mudando, né, Lucas? Graças a Hoje Deus, a gente já tem um produtor que a psicultura é o carro-chefe do seu negócio, ou seja na sua propriedade rural, ou seja em frigorífico, né, Lucas? Nós vamos falar um pouquinho mais disso nessa inovação também. Uhum. Então, enxergar a psicultura como negócio, enxergar a psicultura com planilhas, enxergar a psicultura com metas, isso é uma grande inovação. Eu sou da área de administração, você sabe, né, os colegas sabem, né, tenho mestrado em administração, já dei consultoria de gestão para grandes empresas, então em psicultura, isso trazer essa forma de ver a psicultura com margens de lucros apertadas, igual qualquer empresa existe, né, redução de custos, né, constante, igual qualquer empresa tem que ter. Então, busca pelo melhor mercado, como qualquer empresa tem que ter, né? Então, essa inovação de gestão também é um grande diferencial que a gente vai estar trazendo para todos. E o manejo, né? Não vamos ficar focados só em equipamentos inovadores. Interessante, Lucas, é que se você pegar os dois conceitos que a gente tem de tecnologia e de inovação, né, de tecnologia, que é um conjunto de técnicas desenvolvido cientificamente, né, desenvolvido, que a gente sabe que o resultado, a gente consegue prever o resultado,
né? E às vezes a pessoa tem às vezes uma dificuldade de entender o que é previsão de resultado, o que é. Não quer dizer que vai acontecer aquilo certinho, não. Mas a gente consegue acertar com uma acurácia muito grande, 90%, 95%. Né? E de inovar determinadas coisas. Você falou, trazer coisas de áreas diferentes para nós. Então, a piscicultura, que a gente entende como cultivo comercial de peixe, né? E zootécnico, ou seja, se é zootécnico, eu estou usando tecnologias, eu estou usando técnicas. E eu vou inovar isso como? Se eu abandonar a ideia, né, Lucas? A primeira inovação que a gente tem eu preciso abandonar a ideia que eu vou colocar uma série de peixes em determinado corpo d'água, numa caixa, numa lagoa, num açude, e que depois eu vou lá buscar esses peixes vão me dar muito lucro. Né? Amigo, que isso não vai acontecer. Então, a primeira inovação que a gente vai trabalhar hoje, Lucas, que o Lucas falou, foi que precisamos entender a piscicultura, tá? Como uma gestão de negócio, um comércio, né? Com uma pequena empresa. E aí você poderá ter lucros e tem que entender também dos seus riscos. Não é isso, Lucas? Perfeito. E como qualquer empresa, a gente setoriza cada etapa de um negócio, né? Então, você tem a etapa ali de alevino a juvenil. Ali você tem que ter uma meta a atingir, vai ser 10% que você aceita de ter mortalidade, vai ser 20%. Se deu menos, se deu menos, ótimo. Se deu mais, o que aconteceu? Então, dentro de um planejamento, você faz um planejamento de produção. Esse planejamento tem que ser baseado em dados próximos da realidade. E dentro dele, você vai fazendo o seu acompanhamento. Mas se eu planejei um pouco mais barato, um pouco mais caro, eu tenho que reduzir em alguma coisa, ou buscar reduzir em alguma coisa. Então, entender a piscicultura como um todo, setorizar, colocar objetivos financeiros em cada etapa da piscicultura, em cada etapa do processo, né? E isso tudo a gente tem que pensar que, embora a gente vai trazer como ciência, como técnica, nós estamos trabalhando com um organismo vivo, que por si só já é arriscado, né? Então, a gente costuma falar, bem-vindo, a gente costuma falar que quando o cliente ele vai mexer com piscicultura sozinho entre aspas, né? Buscando dicas na internet e sem alguém orientar, sem alguém dar um suporte, ele erra bastante. Quando ele tem uma assessoria, quando ele tem um suporte, ele economiza aí 90% dos erros, porque a gente já errou para ele, né, bem-vindo? Já errou para ele e outra coisa, muitos outros colegas já erraram para ele. E a gente conhece os erros mais comuns e a gente tenta evitar. O Mourão chegou agora, o Mourão Vitor. Tá bom, Mourão? Boa noite aí, o grande aí entrou aí, tá? E aí, o Mourão falou, essa que é a ideia, fazer uma forma profissional. E para fazer profissional, gente, a gente vai ter que usar tecnologias, que são as técnicas, né, Lucas? Lucas, quantas formas nós temos de cultivar peixe? Ô, Lucas, embora o nosso canal chame Crie Peixe Ganha Dinheiro, vamos nos policiar e vamos começar a falar de cultivar peixes também? Vamos. O canal vai continuar. Crie Peixe Ganha Dinheiro. Nós vamos começar a falar assim, quantas formas nós temos de cultivar peixes? Então, bem-vindo. Em termos gerais, né, existem 5 formas básicas de se cultivar peixe. E já adianto e vou repetir, não existe a melhor forma. Existe a mais adequada a cada propriedade. Se a gente for fazer um paralelo com a construção civil, se você quer fazer um tipo de base da sua casa de sapata rasa, mas se o seu terreno ou sua construção for grande, se o seu terreno for argiloso, provavelmente não vai dar. Então você tem que entender as 5 técnicas, e isso vai estar no nosso curso, a gente posta sempre. Então você entender as 5 formas básicas, para depois de conhecer as 5 formas, saber qual dessas formas você vai estar utilizando a sua propriedade. Qual a sua propriedade ela se assemelha, né, a qual sistema de produção. Então temos a recirculação, né, que é uma forma, a gente vai falar sobre ela, mas é a recirculação. Basicamente, a água vai, passa pelo filtro e volta. Temos o tanque-rede, que são as gaiolas, né, muito utilizado em grandes represas.
Temos o Raceway, que é o fluxo de água contínuo, pouco utilizado, muito utilizado mais para truta, né, bem-vindo? Temos o viveiro escavado e temos também o biofloco. O viveiro escavado normalmente é aquele tanque, né, que os peixes ficam soltos. E o biofloco, o básico do biofloco, você tem os peixes ali dentro e você não tem um filtro externo. Você insere micro-organismos vivos no qual vão se alimentar dos dejetos do peixe. O peixe vai se alimentar desses micro-organismos vivos e também vai se alimentar da ração. Então, hoje, pode falar. Não, e é interessante a gente falar que, por exemplo, que é muito comum as pessoas entenderem que o reciclação, que a gente chama de RAS, né, ou biofloco, eles são sistemas melhores porque eles são mais modernos. Sim. Você usou aí, boa noite, Levi Claire. Como é que vai? Tudo bem? Você usou o exemplo da construção civil, né? Uma casa construída em Ouro Preto em 1750, né? Cidades históricas aqui, que nós somos mineiros, né? Construída em 1750, ela tem uma tecnologia de 1750, do século XVIII. Está lá até hoje. E para derrubar aquilo ali, meu amigo, o negócio é complicado. Então, aquela tecnologia que foi utilizada em 1750, ela foi muito boa para a época e teve um resultado muito bom. Tá? Então, às vezes o pessoal, às vezes que você falou que não existe exatamente o melhor modelo. E a gente vai ver que existe muita mudança, né? Por exemplo, o sistema de viveiro. O pessoal fala, o sistema de viveiro não existe. Né? Eu acho que tem até no nosso Instagram aí também, um vídeo que eu fiz lá na Universidade de Auburn, no Alabama, né, de muitos viveiros. Você tem lá uma estação de pesquisa de piscicultura, tem mais de 380 viveiros. E eles estão sendo mantidos, ninguém está aterrando viveiro para fazer. E hoje a gente mudou muito, por exemplo, a gente está acrescentando equipamentos, você coloca aeradores nos viveiros, né? Você pode, por exemplo... Troca parcial de água em viveiro. São pequenas tecnologias, troca parcial de água em viveiro. Uso de probiótico na alimentação. Lá em Auburn, por exemplo, eu vi 2 sistemas novos de viveiros, que é o chamado Raceway in Ponds, que eles chamam. É um raceway dentro do viveiro. Então, eles provocam a circulação de água dentro do viveiro, passa por uma determinada filtragem, um sistema de filtragem, concentra os animais todos como se fosse um tanque-rede dentro do viveiro, promove a recirculação e o resto do viveiro, onde tem pouco peixe, tá? Ele funciona como um biofiltro. Então, são novidades que eles já estão trabalhando com isso há 5, 6 anos, tá? Você tem outro, por exemplo, que eles utilizam viveiros conjugados, 2 viveiros pequenos, um viveiro, por exemplo, de 200 metros e um viveiro de 1.000 metros. Concentram-se todos os peixes no viveiro de 200 metros. Só que esses viveiros são interligados, a água de um viveiro passa para outro. O viveiro de 1.000 metros também funciona como um biofiltro. Tá? Então, são formas de você otimizar a produção. Né? Hoje, por exemplo, se utiliza muito colocar pequenos tanques-redes, que na verdade são APAs, dentro de viveiros. APAs, e aí você... Né? E aí, às vezes, você pula... Qualquer livro de piscicultura que você pegar, qualquer vídeo de piscicultura, bom vídeo, né, Lu? Você falou da internet aí, Lu? Tem muita coisa boa na internet, Lucas. Muita coisa boa. Né? Mas tem muito mais coisa esquisita. Então, muito cuidado quando é que você pegar as coisas. Dicas rápidas de WhatsApp são muito bons para você resolver um pequeno problema. Você não vai conseguir fazer um negócio todo baseado em dica de WhatsApp. Gente, né? É uma empresa, assim. Você não constrói uma empresa conversando pelo WhatsApp. Você não vai... Constantemente vai falar... Então, assim, você consegue complementar informações, né, Lucas? Exatamente. Então, qualquer livro, qualquer vídeo, bom vídeo que você pegar, você vai falar em sistema de viveiro, o pessoal falando de um peixe por metro quadrado, de lâmina d'água, né? Você pode chegar a 5 com a tecnologia, mas hoje a gente tem notícias de 8 quilos por metro quadrado, 10 quilos por metro quadrado, até incríveis 20 quilos por metro quadrado eu já vi, Lucas, em sistema de viveiro, com aerador, com ração de boa qualidade, com renovação de água, né, com biofloco, com viveiro.
Outra coisa, viveiro bem construído, Lucas. A principal tecnologia que você vai fazer, quem vai fazer viveiro, gente, é construir o viveiro direito. Viveiro não é só escavar. O pessoal fala, eu vejo muito nos grupos de WhatsApp, o pessoal colocando uma máquina, ela fala assim, estamos fazendo mais um poço. Né? Estou fazendo um poço. Um tanque. Nós estamos falando. Eu tenho um ex-professor meu que ele era meio bravo com essa coisa de tanque, né? Você virava para ele assim, ô professor, tem um produtor aqui te ligando, falando que tem um tanque lá na propriedade dele, ele pergunta o que pode fazer? Lava roupa. O tanque é para lavar roupa. Se você quiser criar peixe, aí viveiro. É lógico que não é tanto assim, né? O tanto é que os tanques suspensos são tanques, eles são tanques, né? Sim. Mas hoje a gente tem, primeira coisa que você vai fazer, gente, é usar técnicas adequadas para construir um bom viveiro. Não adianta você furar buraco. Alguma coisa que o pessoal engana. Quanto mais fundo o viveiro, melhor. Não. Tem a profundidade média do viveiro. Um bom viveiro é entre 1,5 m e 2. Não é 3, não é 4, não é 5. Tá? Exatamente. Em algumas situações você pode usar mais de 2,5, 3. Algumas situações. Né? Essa é uma situação. Pode falar aí, Lucas. Uma coisa assim que as pessoas, às vezes, hoje está muito em moda, né? O sistema de criação de peixe em caixa d'água. Sim. E tem cliente que fala, eu quero criar e tal, eu quero. E a máxima de uma empresa, de qualquer empresa, é quem tem que... O foco é o cliente. Então, você quer, mas vai dar viabilidade para você chegar ao seu cliente? Então, claro que o sistema de recirculação ele é viável economicamente, tecnicamente. Mas você quer porque você viu na internet, você quer porque... Qual que é o motivo? Então, isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Às vezes a pessoa já tem recentemente cliente que quer fazer recirculação, a propriedade de um tamanho excelente, propriedade grande e com um volume abundante de água. Eu falo, ó, se você quiser fazer, você pode fazer, mas não vai ser mais adequado. E outras pessoas perguntam para a gente constantemente, Lucas, o professor Alexandre, comprei 10 caixas d'água. É bom? Eu falo assim, ó, é bom, se você for ter 10 casas, né, você vai ter 10 caixas d'água. A caixa d'água, ela popularizou, gente. Mas ela não é economicamente viável. O preço aqui em Minas de 3 caixas d'água, você compra 3 caixas d'água de 1.000 litros, você compra uma caixa d'água de 10.000 litros. Então... Qual que é a tecnologia que você está utilizando para a caixa d'água? Ou você está utilizando o RAS, né, é o sistema de RAS, sistema de recirculação, ou você vai utilizar o sistema de bioflocos, basicamente. Né? Algumas situações, eu já vi o pessoal utilizando também até para fluxo contínuo, raceway, né? Que também é uma possibilidade. Sim. Né? E um cuidado, gente, vocês têm que ter, assim, o Vitor está até falando aí, muitos aventureiros nesse mercado. A gente tem cliente nosso que chega até a gente e fala, eu ouvi falar, o cara me indicou fazer um chiqueiro em cima do meu tanque, do meu viveiro. É bom? Eu falo, isso é alta tecnologia de 30 anos atrás. De 30 anos atrás. De 30 anos atrás. E hoje não é mais utilizado, não é indicado. Se alguém tem, eu falo, não usa, não utiliza. Então, muito simples. E principalmente hoje que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo imerso, né? A gente ouve cansado de ouvir falar, problema sanitário, né, gente? Você vai colocar porco em cima da água, perdãozinho da palavra, que está fazendo cocô na sua água. Ah, mas o peixe come. Eu falei, e você come esse peixe depois? Não dá, né? Não dá. Não dá, né, amigo? Mas, assim, há 30 anos atrás a gente aceita, né? Há 30 anos atrás a gente aceita. Era outro processo, gente. Era outro processo, né? Hoje a gente já tem uma série de técnicas aí, né? É proibido usar cama de porcos na alimentação de animais, exatamente. Na maioria dos estados hoje, existem legislações que proíbem isso. Porco.
E hoje, por exemplo, a gente já está caminhando mais, inclusive em sistema de viveiros, a gente não está utilizando mais nem mesmo esterco de porco para fazer adubo, esterco de porco ou de gado, para fazer a adubação do viveiro. A gente já está utilizando hoje, e a gente está trazendo, qual é a inovação aí? Trazer da agricultura, né, do plantio mesmo, a adubação do viveiro, com fertilizantes inorgânicos. Exatamente. Fosfato simples, fosfato triplo, né, NPK. E como em outras culturas, bem-vindo, tanto, né, animais, etc., após um ciclo de produção, uma outra tecnologia é a limpeza, a desinfecção do seu tanque, do seu viveiro, né? Então, assim, isso, o gado de leite, pô, de tanto em tanto tempo, ela lava tudo, né? Então, isso já é comum em outras áreas. Dependendo do grau de qualidade que você existe, se você quiser produzir um leite, né, chamado leite tipo A, né? Você tem que lavar todo dia. Então, você vai lavar, às vezes lava a área de ordenha 2 vezes por dia, né? E na porque você tem uma qualidade muito grande, né? Então, assim, e a piscicultura, como ela era deixada de lado, né, até pouco tempo atrás, alguns clientes, infelizmente, ainda deixam de lado, agora a gente assim, consegue mostrar a preocupação, né? E recentemente eu estive numa fazenda de gado, de leite, de leite, e assim, a gente vê como a piscicultura ainda é pequena relativa a outras culturas. Eu fiz uma conta breve com o cliente. Se ele contabilizou só o valor das vacas que ele tinha, não contabilizou curral, não contabilizou ordenha, não contabilizou nada disso. Se ele vendesse 25%, um quarto das vacas que ele tinha, e investisse em peixe, fazendo o planejamento do ano inteiro, ele teria de lucro o valor que daria o plantel de 100% das vacas. Pois é. E aí ele falou assim, não, Lúcio, isso é bom demais, mas eu não paro de mexer com vaca, porque vaca é paixão. Meu tataravô mexia, meu avô mexia, meu pai mexe, eu mexo. Essa é uma das resistências da gente botar na cabeça do pequeno produtor, da pessoa que está investindo, do que é um processo de inovação. Às vezes você não precisa parar de mexer com aquilo que você gosta, está acostumado, né? Mas buscar um outro tipo de processo, né? Agora, esse tipo de processo tem que ser feito de uma forma adequada. Lucas, eu vou falar para você que quando eu vou numa fazenda de um cliente aí da piscicultura Igarapé, eu chego lá e eu vejo um curral bem cuidado, eu vejo um curral, né, uma sala de ordenha bem feita, uma sala de manutenção do resfriador de leite bem cuidada, eu encho de esperança, sabe? Porque eu falo, esse cara aqui, ele tem uma cultura de produção. Então, se ele é pesado no peixe aqui, ele vai ter uma produção bacana, né? Qualquer que seja ele, qualquer que seja o sistema, né, Lucas? E todos esses sistemas, Lucas, a gente vai falando aqui que eles vão melhorando com o tempo, né? Eles vão melhorando com o tempo. Ó, o nosso amigo chegou aí de novo aí, o Mazzucchelli chegou. Um abraço. A gente falou das tecnologias de viveiro, bem-vindo. Uma tecnologia, até que a Hipergel está aí, a gente representa eles em todo o estado, antigamente, se a pessoa quisesse fazer um viveiro em um lugar onde a água permeava, né, a água infiltrava, ela tinha que arrumar 1 milhão de coisas. Hoje não, hoje você tem um equipamento de alta tecnologia, né, que é a geomembrana de PAD, tem durabilidade aí de muitos anos, tem clientes nossos que já têm há 10 anos dentro d'água, e um equipamento próprio para a piscicultura. Aí tem cliente nosso... Que inclusive, Lucas, se você me permite, o pessoal da Hipergel talvez até complemente aí, né, esse tipo de tecnologia, ele veio de uso de água, de tratamento de esgoto, né, de proteção ambiental de mananciais, né, que os produtos tóxicos às vezes tinham que ser armazenados para não entrar para dentro do solo, não é isso? Então, ou seja, aí depois a gente passou com um processo inovador de utilizar, muito utilizado na carcinicultura. Muito utilizado em carcinicultura. O né? que a gente
que a E gente hoje abriu a live está utilizando. Exato. A gente abriu a live falando, trazer de outras áreas tecnologias já consolidadas para a nossa cultura, né? Então, Sim. a gente utiliza, já sabe, já foi testado e várias vezes por outras áreas. Nisso, uma outra bem-vinda que é recente essa demanda, mas nossos amigos às vezes vão gostar de saber, uma opção tem cliente nosso que faz viveiro mais profundo com o objetivo de irrigação. Sim. Coloca os animais, coloca os peixes juntos. Para quê? Para fazer... Porque piscicultura pode consorciar com outras culturas. Então, você adensa o volume de peixe no viveiro, normalmente esses viveiros de geomembrana de PAD, colocam bombas para fazer irrigação. Já é o quarto ou quinto projeto desse ano. Antigamente o pessoal chamava de fertirrigação, tá? E hoje, até hoje, o pessoal está falando, né? De fertirrigação. Mas hoje, a gente está falando que basicamente, tá? Basicamente, todo esse processo é um processo que nós chamamos de aquaponia, Lucas. Eu vou só responder. Você sabe, você me acompanha há muito tempo, que eu voltei há 6 meses atrás dos Estados Unidos, onde eu só trabalhei com isso, né? E é um sistema de aquaponia que a gente chama de sistema de aquaponia, sistema desacoplado. Por quê? Porque a água ela sai dos viveiros, sai dos tanques de produção do peixe, sai rica em nutrientes e é utilizada para fertilizar o solo onde as plantas, né? Ou solo, ou camas de cultivo. Tá? Existe um outro sistema de aquaponia que a água retorna, como se fosse um sistema de recirculação. Sim, né? sim. O Vitor está perguntando isso, qual país de ponta, né? O Bem-vindo não vai falar, porque eu conheço. O Vitor, o Bem-vindo voltou de um pós-doutorado no Alabama. Se não está entre as maiores universidades do mundo que tratam do tema de piscicultura. Então, voltou de um pós-doutorado, vocês têm o prazer, e eu, né, de estar tendo dele. Ele foi como professor convidado, fez o pós-doutorado lá em aquaponia, estudou um monte de coisa e trouxe para a gente o que há de melhor. Já é pesquisador há 25 anos da FMG e mesmo com 25 anos da FMG, não está quieto, não. Está cada dia que passa querendo aprimorar, melhorar, para levar para todos vocês, né? E o Gilmar, obrigado pela mensagem, Gilmar, perguntou se pode construir viveiro e área de preservação ambiental. Eu sei que não, tá? Não. Agora, não pode. Não pode. O que não você pode, em alguns casos, fazer é sistema de tanque suspenso, que não vai degradar, não vai ter que arrancar, nada. O sistema de tanque suspenso, né, um RAS, um bioflux, talvez possa. Se não for não recomendo. Se não for desmatar nada. Se não for desmatar, quer dizer, eu acho aí só se for num lugar de campo aberto, né? Isso. Não, nos Pampas Gaúchos, um campo rupestre. E uma coisa, Bem-vindo. Eu não recomendo, mesmo porque se passar algum fiscal naquele local, né? Você convencer o guarda, né, o policial ambiental, o fiscal ambiental, que aquilo ali tem baixo impacto, para que você vai fazer essa confusão? Eu não recomendo. A gente tem um problema. Eu não recomendo. A gente tem um problema. Quem fiscaliza, primeiro, as leis não são tão claras. E quem fiscaliza não tem conhecimento de lei. Então, assim, existe outra possibilidade? Normalmente, sim. Então, utiliza. Né? Então, agora o Cairo, obrigado pela mensagem, falou que fez um tanque de cultivo. Manda aí, Caio, se você colocou com lona de PAD, foi lona de silo. Tem cliente nosso, vou entrar na mensagem do Caio, fala, Lucas, comprei uma lona para fazer o viveiro e tal. Qual lona? Lona de silo. É boa? Eu falei, a lona de quê? De silo. Eu falei, então, para silo ela é boa. Mas não é piscicultura, gente. Não é piscicultura. Uma forma, eu não quero vender esse produto, né? A gente tem a obrigação, Bem-vindo não é representante de marca nenhuma, a gente tem a obrigação de ter informação técnica. Uma coisa fácil de vocês comprovarem isso. Pega a lona de silo, estica ela com a mão, força tentando rasgar. Provavelmente vocês vão conseguir rasgar. A geomembrana de PAD, ela tem força de tração, e um momento eu dei aula
para pós-graduação de engenharia civil, coloquei ela na máquina. Ela tem mais de 2 toneladas de tração. Então, assim, é própria para isso. Então, um investimento correto, ele vai economizar prejuízos futuros. É mais barato fazer uma vez do que fazer 2, 3, 4, 5 vezes. Ô Lucas, eu vou aproveitar essa deixa que você fez aí, né? Eu vou lembrar o seguinte, e que nós estávamos falando um pouquinho do gado de leite, eu vou lembrar que um tempo atrás, quando eu trabalhei lá no Colégio Agrícola, lá no Núcleo de Ciências Agrárias da UFMG, que hoje é o Instituto de Ciências Agrárias, e que eu tive o prazer de participar da comissão que implantou o curso de agronomia lá nos anos de 1999, né? Eu participei de um simpósio, um simpósio de gado de leite. E um pesquisador da EPAMIG, ele falou uma coisa que me marcou o resto da vida. Ele falou o seguinte, ele estava falando sobre capineira, irrigação, tecnologia, né? E ele falou o seguinte, pequeno produtor, tem 3 tipos de pequeno produtor. Tem um pequeno produtor que não adota tecnologia nenhuma. Então é extensivo, serve para a piscicultura também. Ele vai ficar lá na vida dele, tranquilo, com o sítio dele, tá certo? 10 anos, 5 anos, 15 anos, vai ficar lá com a dificuldade dele a vida inteira. Você tem um pequeno produtor que adota a tecnologia. Esse também vai sofrer? Vai sofrer. Porque ele vai ter que investir mais, mas ele vai conseguir o resultado dele. E aquilo que você já falou, a margem de lucro, às vezes, a dele é pequenininha. Mas ele vai conseguir, porque ele vai intensivar, né, sua atividade, tudo vai intensivado, vai conseguir uma produção maior, né? E tem aquele produtor que fica no meio do caminho. Ele quer usar o filtro para limpar a água, mas ele quer usar a lona de silo, porque a lona de silo é mais barata. E o que ele quer fazer? Ele quer reduzir o custo dele em 20% ou 30%. Só que quando ele reduz o custo dele em 20%, 30%, às vezes a produção dele fica em 50% do que ele esperava, então é prejuízo. Exatamente. E esse pesquisador da EPAMIG, ele falou o seguinte, esse produtor quebra rapidinho. Para, né? No curto período de tempo ele para, desiste. E para. Por quê? Porque ele, em vez de reduzir o custo em 30%, ele teve que investir 70%. Não, e ele reduziu o custo em um equipamento. Ele não reduziu em um o equipamento total de produção, não. E aí, meu amigo, se você não usar as tecnologias adequadas, de formas adequadas, para cada um desses temas, a gente fala o seguinte, todos esses temas que o Lucas falou, viveiro, tanque-rede, RAS, biofloco, o RACE, o fluxo contínuo, da aquaponia que eu falei também, ele tem os equipamentos adequados. Aí a gente pode ser uma alta tecnologia ou uma baixa tecnologia, Lucas. Exatamente. Quando a gente fala tecnologia, o cara já pensa, puxa vida, né? Alguém me perguntou aqui, qual é o país que tem melhor tecnologia? Eu não sei se tem um país que tem melhor, mas algumas situações são muito interessantes. Por exemplo, a Holanda possui equipamentos muito bons. Na área de tanque-rede, Noruega, Suécia possuem equipamentos fantásticos. Tá? Na área de ração, nós aqui no Brasil produzimos uma ração de boa qualidade. Gente, se vocês tiverem noção do que está envolvido uma tecnologia embarcada numa ração... E a gente ainda tem muito a melhorar, né, bem-vindo? Muito a melhorar. Mas hoje, a ração nossa... Hoje, quando você fala ração, você está lembrando soja e milho. Vocês têm noção da tecnologia que tem para produzir soja? Você está pegando toda a cadeia produtiva, né? Está pegando a cadeia produtiva desde o milho, da soja, aí tem 1 milhão de outras coisas, né? Biotecnologia, engenharia química, logística, transporte. Então, assim, aí vai chegar lá na ração, aí vai ter que processar essa ração. Ah, eu gostaria de utilizar, eu posso comprar ração farelada para peixe? Pode. Vai ter o mesmo resultado da outra que é extrusada? Não. A mais extrusada é mais cara. No final das contas, ela é mais barata. Custo-benefício. Por quê? Porque ela boia. Né, Lucas? O que é a ração extrusada? Ela faz um processamento nela, que essa ração ela não vai afundar, então ela vai boiar. Então você consegue controlar mais se o peixe está comendo ou não está. Veja que isso é tecnologia embarcada.
tecnologia que está lá dentro da ração. Né? Bem-vindo, assim, é sensacional, porque a gente tem que desmistificar algumas outras coisas, né? Assim, e tecnologia. Hoje o nível de informação que a gente tem é muito bom já. Mas buscar, gente, fonte de quem está escutando. Então, outro dia eu até mandei para o Bem-vindo um vídeo que tinha mais de 200 mil visualizações um vídeo. E do vídeo todo, de 3 minutos, não tem nada certo naquele vídeo. Aproveitar o gancho, o Arlindo perguntou aí, um tanque de lona recomenda colocar bomba para dar oxigenação? Arlindo, o viveiro, ele por si só, ele não vai falar o que ele vai ser. Você pode fazer um viveiro e criar de forma extensiva, pode fazer um viveiro com lona e recircular. Existe bomba para água, que vai mandar para algum lugar, irrigar ou voltar para o filtro. Existe bomba de ar. O que poucas pessoas sabem, o pessoal engana, é que acha que essa água caindo, ela dá oxigenação. Não dá. Na realidade dá, mas muito pouquinho. Então, o pouco que essa bomba de água dá caindo, tem que falar, Lucas, a minha água cai a 50 centímetros, eu vou aumentar 1,5 metro, é bom? Aí resolve, né? Eu falei, claro que não. Então, assim, a oxigenação, ela se dá para uma bomba própria para isso. Ou aerador, compressor radial. Ou são aeradores ou compressores radiais, gente. É igualzinho um aquário, Lucas. Eu gosto, na verdade, às vezes eu gosto de fazer uma comparação com aquário, tá? Que é o seguinte, caixa d'água, Lucas, brincar de caixa d'água, a gente fala brincar, né, com todo respeito aos colegas, mas caixa d'água está muito mais próximo do aquarismo do que da piscicultura. Perfeito. Perfeito. Muito mais próximo do aquarismo que a piscicultura. Mas o aquarismo ele nos traz algumas informações importantes e algumas observações. Quando eu vou montar um aquário, eu vou comprar um compressor de ar, colocar aquelas bolinhas soltando. Por quê? Porque simplesmente movimentar a água do aquário não é suficiente para aerar o aquário, oxigenar o aquário. É a mesma coisa aqui na piscicultura. Bomba d'água, ela serve para movimentar água, não para oxigenar água. Hoje o pessoal está usando, somente para viveiros escavados, tá? Alguns compressores, né? Que quando a água sai, então o pessoal chama de fish air, cada um tem umas marcas diferentes, né? E que jogam a água com mais força, aumentando. Tem sido bem utilizado e tem sido alguns resultados interessantes, tá? Mas a gente não sabe quanto força no motor da bomba. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esses processos. E uma coisa, gente, aqui, o pessoal fala assim, criar peixe, a gente sempre fala, tanto nos nossos livros, em bate-papos, que criar peixe é criar água. Uma coisa que facilita vocês entenderem isso é o seguinte, a gente está vivendo e em volta da gente tem ar. Se o nosso ar que está em volta da gente estiver de baixa qualidade, a gente começa a passar mal, adoecer ou ter uma péssima qualidade de vida. Se o nosso ar estiver muito ruim, a gente vai morrer. O peixe está imerso em água. Então, se a água não estiver boa, ele não vai desenvolver bem, ele vai adquirir doenças. E se estiver muito ruim, ele vai morrer. E hoje, uma tecnologia é o fácil acesso a kits de análise de água. Aqui, ó, esse aqui é um kit de análise de oxigênio. É um kit colorimétrico. Aqui o de amônia. O nitrito aqui. Aí o pessoal falou, Lucas, mas eu tenho que medir tudo? Eu falei, tem. Porque sem oxigênio, com baixa oxigenação, o seu peixe, a oxigenação no organismo do peixe é o que vai fazer ele fazer a digestão e sobreviver e desenvolver. Então, se a oxigenação estiver baixa, ele vai parar de comer. Depois ele vai começar a morrer. Se a amônia estiver alta, o peixe vai aumentar o nível de estresse, vai ficar mais propício a ter doenças e vai também morrer. Não, Lucas, então tem que medir tudo. Gente, no Mercado Livre vocês compram esses kits. Aqui na loja a gente vende. Mas é um kit simples, é um kit reagente de água. Você vai pingar as gotinhas, vai dar uma cor e você vai verificar essa cor qual que é na escala da sua produção. Isso aí, gente, olha para você ver. Esses kits é uma inovação meio brasileira, que, gente, uma coisa é a seguinte, inovação é muito diferente de gambiarra, tá? Muito diferente de gambiarra. O pessoal, vou fazer uma inovação aqui que brasileiro...
brasileiro precisa ser estudado para a NASA. Eu tenho muitas dúvidas, sabe? Eu estou achando que o resultado do estudo não vai ser bom. Não Mas vai lá. Vai, assim, entendeu? tem esse kit que Não, gambiarra é uma coisa, inovação é outra. Tá? Por exemplo, esses kits, São Lucas, se você me permite, foram desenvolvidos para aquarismo. Mas os resultados dele, para quem um pequeno produtor, para quem está começando, são sensacionais. Quer dizer, é uma tecnologia de baixo custo. Existe tecnologia de alto custo para isso? Claro que existe. Tá? Existe equipamento, por exemplo, hoje existem sensores que você pode colocar dentro da água e recebe tudo no seu celular. Existe. Claro que existe. Você vai precisar disso? Talvez não. E assim, além desses kits, tem o kit digital. Tem digital de bolso de oxigenação, para fazer oxigênio. Tem o multiparâmetro. Então, qual que é o melhor, Lucas? Primeiro tem que saber qual é a sua produção. Se você for um produtor que tira aí abaixo de 5 toneladas de peixe por mês, em viveiro, em tanque-rede, o colorimétrico vai atingir muito, vai atender muito bem. Se seu sistema for de recirculação, no qual você tem que medir várias vezes por dia, aí já vale a pena o digital, porque você vai estar medindo. Enquanto um kit desse, oxigênio, amônio, nitrito, nitrato, pH, vai custar em torno de 180 a 220 reais no mercado em geral, um kit de análise de água digital vai custar de 2.000 a 4.000 reais. A diferença é muito grande. Qual é o melhor? Você tem equipamentos até mais baratos do que isso, né, Lucas? Você tem equipamentos a partir de 800 reais, 1.000 reais. Sim. Então, aí você tem que avaliar o que vai ser melhor para você dentro do seu plano. Ô, Lucas, eu posso fazer um direcionamento aqui, se você me permite. Eu vou pedir para você falar um pouquinho de um pouco da inovação de produtos, de produto do pescado. E aí, eu anotei aqui algumas perguntas que o pessoal fez, e aí a gente vai responder nesses últimos 10 minutos aqui, eu pergunto. Então, fala como que a pessoa pode vender, fazer um tipo de inovação, estratégia de venda ou formas do produto para ser vendidos. Essa área sua, você é fera nessa aí. Vai. O Bem-vindo está passando essa bola aí, porque hoje a gente beneficia peixe, né? Então a gente está no mercado, está fazendo. Um diferencial nosso é esse, que a gente entende do que a gente fala, tem teoria, tem currículo para falar, mas a gente também faz. Então, hoje a gente tem, na tilápia, você consegue beneficiar ela inteira. A tilápia, você aproveita tudo da tilápia, né? Então, a escama é feita de gelatina, de todos os processos que eu vou falar, o único que eu não faço, eu não conheço, nunca fiz, foi a gelatina da escama. O couro, recentemente eu comi o couro da tilápia como pururuca, é sensacional. A gente tem um projeto com uma universidade particular no curso de enfermagem, que a coordenadora do curso, no João 23, utiliza pele de tilápia para queimadura queimadura, né, humana. Então, você utiliza uma tecnologia desenvolvida pelo pessoal da Universidade Federal do Ceará. Aqui, Bem-vindo, eu fiquei sabendo por essa coordenadora que o João 23 é referência nacional no uso da tilápia para queimaduras. Eu fiquei muito feliz, bacana, né? Ela é coordenadora do curso e trabalhou lá, fez estágio, trabalhou lá, então ela me deu essa informação, eu fiquei muito feliz de saber. É um produto muito barato, o couro da tilápia. A maioria dos produtores jogam fora o couro da tilápia, a gente sabe, né? Então você pode usar para alimento, para vestuário. O Dr. Rasguido, um amigo nosso da Emater, até pouco tempo atrás usava cinto de couro de tilápia, carteira. A gente está precisando de umas dessas, Bem-vindo, para mostrar. Eu estou precisando do que tem dentro da carteira. Dentro da carteira é melhor. Então, assim, esse é o couro. Depois a gente vai para o osso, né? O osso da tilápia. A gente atendeu um cliente no Rio de Janeiro que chegou a fazer o biodiesel, me mandou o teste do osso da tilápia aprovado pela Petrobras, do biodiesel do osso da tilápia. Hoje o mais comum, né, gente, é para o pessoal fazer como é que chama? O filé. Inclusive, a cadeia da tilápia está ficando muito refém do filé, né, Lucas? Não. Muito refém do filé. E aí o pessoal tem feito gesto para farinha de peixe, farinha de osso, e que retorna para a alimentação de outros animais, né? Gente, eu vou aproveitar bem falando do filé. Hoje o filé de tilápia, embora seja um produto mais conhecido, comercialmente, para mim, no meu caso, em todos os casos que eu conheço,
é o pior produto. Porque você faz 1 quilo de peixe e você tem 30%, 35% de aproveitamento do filé. O resto você joga fora. Então, assim, é um produto que tem um mercado fácil, ótimo, mas se você consegue pôr o seu peixe inteiro em postas, ou eu gosto muito de consumir a tilápia aberta sem espinho, ela dá muito mais lucro, menos trabalho, porque a tilápia aberta, por exemplo, você está vendendo cabeça, couro e rabo, e o couro da tilápia com quase o preço do filé. Então, Sim. o filé dá 30% só. Lucas, mas eu quero tirar o filé, todo mundo compra filé. Claro, todo mundo compra filé, mas você já tentou vender os outros produtos, né? Então, assim, a tilápia tem linguiça de tilápia, a gente vende aqui na loja, não é difícil de encontrar. O nosso coordenador de doutorado, Edgar, nosso amigo, né, Bem-vindo? Amigo do Bem-vindo Sim. e orientador, chegou a fazer experimento e teste na FMG com presunto de tilápia. Então, assim, hoje tem muitas coisas que a tilápia... E a tecnologia de presunto é tecnologia de outras áreas, né? Que aí, baseado, aí benchmark, mais uma vez, trazendo tecnologia, conhecimento de outras áreas para a piscicultura. Ô, gente, Sim. presunto de tilápia. Eu ainda não vendo. Espero ano que vem já tá vendendo. Ô, Fora... Lucas, eu tenho muito. Eu consumo muito peixe, né? Então eu gosto muito, que eu peguei aqui, o bolinho de tilápia, que já virou tradicional, aqui na Jaébu virou tradicional, né? Mas já comi também quibe de tilápia, espetinho de tilápia, Aqui na loja a gente né? vende espetinho de tilápia, né? Pois é, já peguei também, sensacional. Então a gente pega ou seja, forma de. E o pessoal fala assim, mas como é que eu vou vender? Conta aquela historinha de um cara que começou, falou assim, eu fiz as contas aqui, eu tava querendo, se eu precisava vender 2 toneladas de peixe. Agora eu já estou precisando comprar mais 2. Como é que o cara que fez um buffet, como é que foi o negócio que ele fez na cidade aí? A questão, você está comentando do nosso cliente que divulgou através do WhatsApp, foi isso? Do WhatsApp, aí ele fez uma degustação na cidade dele, como é que foi o José negócio? Carlos Souza Filho. A gente sabe assim que muitas vezes você tem que aguçar o mercado, você tem que desenvolver o seu mercado. E esse cliente, José Carlos Souza Filho, é um cliente hoje ele é um grande produtor a nível Brasil. Ele foi o cliente do meu pai na época, fez curso com meu irmão e eu consegui atender ele um bom tempo. Hoje ele faz na faixa de 12 a 16 toneladas de tilápia por dia. E ele começou pequenininho, ele começou fazendo a tilápia, e aí fez o curso com a gente, fez a tilápia, tirou o filé, foi vender o filé e não vendeu nada. Nada, nada, nada. Ligou na época para o meu irmão, e aí, o que eu faço? Vocês falaram que vai dar certo, e não deu. Eu falei, calma, isso é uma boa oportunidade. Se não vendeu, por que não vendeu? Ninguém conhece, na época, ninguém conhecia. Ele fez um buffet. Esse buffet ele convidou alguns professores, advogados, médicos, pessoas, empresários, né, de pequenos comércios da região, e fez vários pratos de tilápia, pediu para um médico escrever os benefícios do consumo de peixe, ômega 3, etc, etc, uma carne mais leve, e fez um buffet e deu para todo mundo que chegava no buffet uma cartilha com os preparos que a pessoa estava comendo e o benefício de se alimentar com peixe. Resumindo, ele tinha 1.000 quilos de filé que ele não conseguiu vender. No buffet, ele vendeu os 1.000 quilos. E hoje tem mais de 20 anos que a produção dele não para de crescer e o mercado dele não para de crescer, né? Então, assim, é investir em qualidade e abrir mercado, né? A natureza não dá salto. Então, como bons mineiros que nós somos, né, bem-vindo? Às vezes o cliente Sim, quer começar, fala, ó, começa, faz uma etapa, conhece o mercado. O Vitor, até uma ideia dele, tá aí no grupo, falou, ó, você quer começar menor, depois vamos aumentar. É o ideal. É como qualquer empresa, a gente tem um estudo do Sebrae, em média, 80% das empresas fecham no primeiro ano. Isso é um número sim, que tem que ser levado muito em consideração, porque eu não acho que a cada 10, 8 pessoas são burras. Pelo contrário, são inteligentes. Ser empresário no Brasil já é um desafio. Vocês, produtores, possíveis produtores,
já estão entrando com um desafio. Porém, é um desafio prazeroso. E mais do que o prazer, eu acho que prazer é ficar em casa, vendo televisão, com a família, né? Mas é uma produção que é prazerosa, mas que o mercado não para de crescer. Então, o agronegócio, eu vi algumas charges aí, bem-vindo nessa época do ano, um trator puxando o mapa brasileiro. Então, assim, o Sempre movimento foi, né? sempre anos, sempre foi e sempre vai ser. Olha só, nos últimos 20 anos, não é porque houve uma queda de outros setores, houve queda de outros setores, mas o crescimento do agronegócio brasileiro é impressionante. Há 20 anos atrás, o PIB brasileiro, o agronegócio correspondia aí por volta de 25% do PIB brasileiro. Tá? Hoje, ele corresponde a quase 48%. Muito grande, tá? Né? Quase 48%. Deixa eu começar a responder algumas coisas aqui, Lucas, que eu vi algumas perguntas, eu anotei algumas coisas. E aí, gente, é o seguinte, se a live é mais ou menos 1 hora, que talvez no Instagram caia, vocês mandam nos comentários, a gente responde, tanto aqui no Instagram, no Facebook ou no YouTube, tá? Pode mandar também um e-mail para criepeixe@gmail.com, ok? A gente vai responder também no direct, message, o que vocês acharem melhor, tá? Tem o telefone o Lucas colocou aí, Rua Girito 207, bairro Dom Bosco, endereço. E tem um telefone na bio também, vocês podem ligar para a gente. Então é o seguinte, alguém me perguntou se existe o custo, se hoje existe financiamento para construir viveiro. Existe, tá? No plano Safra 2020-2021, existe, tem uma linha para infraestrutura. Então, inclusive, viveiros, ou comprar tanque-rede, ou fazer tanques suspensos, etc e tal. Ok? Dos equipamentos a gente já respondeu, a Holanda tem um equipamento muito bom, os Estados Unidos tem um equipamento muito bom, a China tem bons equipamentos, mas você sabe como é que é a questão da China. Tem bons equipamentos e equipamento chinês. Né? Vamos lá. Nós já falamos que a ração brasileira é de espetacular qualidade, os Estados Unidos tem muita produção também, embora eles preferem importar, grande verdade é que os Estados Unidos preferem importar as coisas. Tá? Holanda, já falamos da Noruega, etc e tal. O nosso amigo Josiel perguntou o horário, né? Que daí é tecnologia. Amigos, melhor horário para oxigenar peixe é de noite, cedinho de manhã, que é que você vai ligar o aerador. O aerador tem que ficar ligado 24 horas por dia. Não. Tem vídeo disso no nosso Instagram, lá no nosso canal do YouTube também. Vai, verifica lá. Então, os melhores horários são esses horários, de manhãzinho cedinho, e às vezes à tarde, quando a temperatura sobe muito, o oxigênio da água sai da água. Então, às vezes é melhor também colocar, tá? E, basicamente, eu acho que são essas dúvidas que o pessoal tem. Respondendo aqui o Alex, obrigado, Alex Pedrosa, perguntando se é viável produzir apenas para frigorífico. O Alex, tem uma máxima de mercado, né, que é o prêmio Nobel na década de 80, que o economista falou, em termos gerais, não ponha todos os ovos na mesma cesta. Se você produz para um cliente só, você está refém dele. Então, ele vai pôr preço no seu produto. Inicialmente parece uma boa ideia, mas a gente não aconselha. Até os grandes produtores que vendem para frigorífico, eles destinam parte para os pequenos comércios, parte para o médio comércio e parte para frigorífico. Hoje, você pode começar a pensar em atender frigorífico se você faz acima de 20 toneladas, 30 meses. Ô, Lucas, eu estou vendo aqui que nós temos 20 segundos só, então nós vamos ter que nos despedir dos colegas para não cair aqui, tá? Eu agradeço a participação do professor Lucas, agradeço a participação de todos e estaremos nas nossas redes sociais respondendo a todas as perguntas.